Você já parou para pensar o que faria se tivesse tudo: poder, riqueza, fama, um nome conhecido em todo o mundo, e, mesmo assim, decidisse jogar tudo fora? Não por ter perdido, mas por escolha própria? Pois é, isso não é roteiro de Hollywood. Aconteceu de verdade com um rei, sim, um rei da Europa que, depois de perder o trono, escolheu viver como um camponês anônimo, ensinando música em uma vila suíça esquecida no mapa. E não estou falando de um nobre qualquer. Estamos diante de Gustavo IV Adolf, da Suécia, um homem que, em vez de lutar por seu direito ao trono, simplesmente sumiu. Sem alarde, sem despedida. Um dia ele era o comandante de um império nórdico, no outro, virou professor de piano mal pago em uma cidadezinha onde ninguém sequer desconfiava de quem ele realmente era. Imagine só, um homem criado para governar, educado desde criança como futuro monarca, com acesso a todo o luxo que o dinheiro e o sangue azul podem comprar, e ele escolheu trocar isso por uma vida de simplicidade, anonimato e até pobreza. Por quê? Foi traído pela política? Enlouqueceu? Ou, no fundo, descobriu que a coroa pesava mais do que qualquer homem deveria carregar? Hoje, você vai mergulhar fundo nessa história real que parece saída de um conto filosófico. Vamos desvendar os fatos históricos, os detalhes obscuros da queda do rei Gustavo, o que o levou a abandonar tudo, e como ele viveu seus últimos anos em completo isolamento. E a primeira pergunta que você precisa se fazer agora é: quanta liberdade a gente perde quando ganha o mundo? Porque o que aconteceu em 1809, quando o exército sueco virou contra ele, não foi só um golpe de estado, foi o começo de uma fuga silenciosa que duraria décadas. E é aqui que começa a nossa jornada. Gustavo IV Adolf nasceu com uma coroa invisível sobre a cabeça. Filho do rei Gustavo III da Suécia, aquele que foi assassinado durante um baile à fantasia num teatro real, ele era literalmente um menino marcado pelo destino desde o berço. Aos 14 anos, já era regente do país. Aos 20, coroado rei. Tudo foi planejado com precisão suíça, educação rigorosa, treinamento político, imersão na teologia e nas artes. Ele não era só um herdeiro, era um projeto de monarquia absoluta. Mas aqui vai um detalhe perturbador: o jovem Gustavo cresceu em um ambiente onde o poder era divino, inquestionável, sagrado. Ele acreditava, de verdade, que governava por vontade de Deus, e que qualquer oposição era pecado. Isso moldou sua personalidade, rígido, desconfiado, religioso a ponto de obsessão. Enquanto a Europa fervia com as ideias da Revolução Francesa, ele via liberdade como anarquia, e democracia como blasfêmia. Era um homem do século XVII preso no corpo do século XIX. E olha só a ironia da história: enquanto Napoleão subia ao poder prometendo ordem através da força, Gustavo tentava impor ordem através da fé. Ele fechou teatros, censurou livros, perseguiu liberais. E quando a Rússia invadiu a Finlândia, território sueco na época, em vez de se aliar aos grandes poderes, ele se isolou. Achou que Deus resolveria. Spoiler: Deus não interveio. E o exército sueco foi massacrado. Foi o começo do fim. Mas o mais chocante ainda estava por vir: o rei que jurou proteger seu povo, foi abandonado por ele. Se você pensa que perder um território é ruim, espere até ver o que acontece quando um rei perde a confiança de seus próprios generais. Porque em 1809, algo aconteceu em Estocolmo que ninguém viu vir, e mudou para sempre o destino de Gustavo IV Adolf. Março de 1809. Estocolmo está gelada, mas o clima dentro do Palácio Real é ainda mais frio. Enquanto Gustavo IV Adolf reza em sua capela particular, convencido de que Deus vai livrar a Suécia da derrota, um grupo de oficiais do exército se reúne em segredo. Não são rebeldes, não são revolucionários. São generais leais, ou pelo menos eram. Eles não querem derrubar a monarquia, querem derrubar ele. Em poucas horas, cercam o palácio. Sem tiros, sem gritos. Apenas a coroa sendo arrancada com um documento frio e calculado, um decreto de deposição. O golpe foi tão silencioso que muitos suecos só souberam no dia seguinte.
Gustavo foi acusado de incompetência, despotismo religioso e traição à nação por não defender a Finlândia. Mas aqui está o detalhe assustadoramente humano: ele não reagiu com fúria. Reagiu com resignação, como se, no fundo, soubesse que estava falido não só como rei, mas como homem. Foi exilado primeiro para a Alemanha, depois para a Suíça, sob vigilância, com uma pequena pensão. O mundo pensou: pronto, fim da linha. Mais um rei caído no esquecimento. Mas o que acontece depois do fim é que torna essa história única. Enquanto outros monarcas depostos passam o resto da vida reclamando direitos, tentando golpes, escrevendo memórias cheias de rancor, Gustavo fez algo inesperado. Ele desapareceu, literalmente. Abandonou o nome real, cortou laços com a família, recusou títulos e privilégios. Adotou o nome de Gustave Morin, um simples professor de música. E se estabeleceu numa cidadezinha suíça chamada Muri, perto de Berna, onde ninguém sabia quem ele era. Imagine a cena: um ex-rei, criado para comandar exércitos, agora dando aulas de piano para crianças burguesas. Tocando valsa em salas modestas, cobrando algumas moedas, vivendo em uma casa simples, com roupas gastas. Nada de luxo, nada de protocolo, nenhum sinal de saudade do passado. Ele não só aceitou o exílio, ele abraçou a insignificância. E isso levanta uma pergunta que vai nos acompanhar até o fim: será que ele finalmente encontrou paz, ou apenas fugiu de si mesmo? Porque viver como ninguém é uma coisa, mas apagar quem você foi, isso exige uma transformação tão profunda que só pode ter raízes em traumas, segredos, ou uma verdade que a história preferiu esconder. E é aí que entramos no coração da sombra. Quem era Gustavo de verdade? Em Muri, ninguém chamava ele de Majestade, nem Alteza, nem mesmo Senhor. Era só Gustave, o professor de música quieto, de olhar distante, voz suave e mãos calejadas de tanto tocar piano. Dizia-se que era um bom professor, paciente, metódico, com uma leve tristeza nos olhos que as crianças não entendiam, mas que os pais achavam aristocrática. Ele tocava Bach, Mozart, com uma precisão quase militar. E às vezes, no meio de uma aula, parava de repente, como se ouvisse algo que ninguém mais escutava. Viveu por mais de 2 décadas assim, sem luxo, sem escolta, sem sequer um retrato oficial pendurado na parede. Vendia partituras, dava aulas em casas modestas, usava roupas de segunda mão. Recusou até o contato com a família real sueca, mesmo quando o filho, também exilado, tentou visitá-lo. Em uma carta, escreveu: "O homem que você procura já morreu. Só resta o mestre Morin." Frase que soa como poesia, ou como loucura. Mas será que era? O mais fascinante, ele nunca foi descoberto, nem por jornalistas, nem por espiões, nem por ex-ministros. Em uma época sem internet, sem câmeras, sem documentos biométricos, ele conseguiu o impossível: apagar sua identidade com perfeição. E aqui entra um detalhe perturbador. Em 1823, um jornal suíço publicou uma matéria sobre um nobre europeu vivendo em segredo na Suíça. Gustave leu, não reagiu, não fugiu, continuou dando aula no dia seguinte. Como se dissesse: "Descubram, não me importo, já não sou quem vocês procuram." Mas se ele realmente encontrou paz no anonimato, por que, nos seus últimos dias, foi visto escrevendo cartas que nunca foram enviadas? Cartas cheias de arrependimento, de culpa, e de uma palavra que aparecia sempre: perdão. O que ele sentia falta? O trono, o poder, ou algo muito mais humano? Gustavo I. Adolf morreu em 1837, aos 60 anos, em um quarto alugado, com uma Bíblia ao lado da cama e um violino encostado na parede. Não houve enterro de Estado, nenhum discurso, nenhuma bandeira a meio mastro. Foi enterrado como Gustave Morin, professor suíço, sem lápide chamativa. Só décadas depois, historiadores começaram a juntar as peças: o estilo de caligrafia, as referências a eventos da corte sueca, o conhecimento refinado disfarçado de simplicidade. A verdade veio à tona:
o professor anônimo era um dos reis mais controversos da Europa. Mas o que mais intriga os historiadores não é como ele desapareceu, é porque ele nunca voltou. Mesmo quando a Suécia passou por mudanças, mesmo quando a família real tentou reabilitar seu nome, ele recusou tudo. Nem quando ficou doente, sem dinheiro, dependendo de ajuda alheia, ele revelou quem era. Isso não é só orgulho. É algo mais profundo, quase uma penitência. Será que ele acreditava que merecia pagar pelo que fez? Pela perda da Finlândia? Pela rigidez que afastou seu povo? Ou será que, no fundo, o poder o tinha corrompido de um jeito que só o esquecimento poderia curar? Hoje, em Muri, há uma placa discreta. Aqui viveu Gustave IV Adolf da Suécia, que escolheu a paz no anonimato. Nada de glória, nada de herói, apenas um reconhecimento silencioso de que, às vezes, a maior coragem não é governar, mas largar a coroa. E essa história, cheia de fatos históricos pouco conhecidos, nos obriga a repensar: o que é realmente poder? É comandar milhões? Ou é ter o controle suficiente sobre si mesmo para dizer: chega, quero ser só um homem? E é aqui que a pergunta final bate forte: se você tivesse tudo, título, riqueza, fama, e pudesse começar do zero, sem ninguém saber quem você foi, você teria coragem de desaparecer? Porque Gustavo não só teve essa coragem, ele a viveu até o último suspiro. Gustavo IV Adolf não foi um dos maiores reis da história. Mas talvez tenha sido um dos mais humanos. Ele teve tudo, perdeu tudo, e no fim, escolheu a coisa mais rara de todas: a liberdade de ser ninguém. E aí, o que você acha? Seria coragem ou fuga? Vale a pena trocar o mundo por uma vida simples? Conta aqui nos comentários. Você largaria tudo para recomeçar do zero? Se você ama histórias reais que parecem lenda, com fatos históricos chocantes, curiosidades profundas e detalhes que ninguém conta, então clique em inscrever e ative o sininho. Porque toda semana, trazemos uma história que o tempo tentou apagar, mas que merece ser lembrada.